Quero dar continuidade à mensagem de ontem para nós terminarmos logo ela, porque senão está virando uma novela aqui, né? Eu comecei falando a vocês nos dias anteriores sobre os tempos difíceis que nós estamos vivendo aqui em nosso país. Vivendo aqui, a Rose mandou uma mensagem para mim dizendo que ela está num local ali próximo. ah, Estou num local terrível, onde aconteceu um acontecimento terrível, um homem que matou 22 pessoas ontem à noite. Então, o mundo está ficando conturbado e as pessoas estão com medo. Eu lembro de uma época em que nós podíamos sair nas ruas, poderíamos ficar até tarde, que não havia problema algum. Eu acho, ainda sou um dos poucos que lembro dessa época. Talvez você, que é um irmão mais velho aí, também vai lembrar da época em que você podia sair tranquilamente às ruas. Hoje você tem que ter um problema porque você está com o celular na mão, então as pessoas podem querer roubar, podem querer fazer as coisas. De fato, estamos vivendo em tempos difíceis, tempos terríveis. Bem, eu comecei falando a vocês sobre esses tempos que nós estamos vivendo, esses tempos difíceis, em que não só há medo e preocupação, não só com o presente, mas também com o futuro, mas há medo do aqui e do agora. E por isso a importância do Salmo 27, que foi o salmo que eu utilizei como base do meu sermão, né? Salmo 27, versículo 1 ao 6. Esse salmo, ele vem falando sobre as pessoas se entregarem a Deus e ter Deus como um escudo, como proteção. Primeira coisa que eu falei para vocês, que para enfrentar problemas e tempos difíceis, vocês precisam ter um relacionamento com Deus. Sem esse relacionamento com Deus, eu acho que ninguém vai conseguir sobreviver aos tempos difíceis que lhe sobrevier. Também falei a vocês que devemos ter a vida espiritual, ou melhor dizendo, este relacionamento como uma espécie de âncora com Deus. E nenhum de nós tem a ideia do que pode estar por vir na esquina, ou seja, a gente não sabe que vai estar por vir. Também falei a vocês que o medo tem tomado conta do pessoal. E a incerteza da salvação faz com que muitas pessoas deixem de receber a bênção. Então, você tem que sair do Gol Six aqui com a certeza da salvação que Jesus Cristo está pronto a te dar. Se você não tiver essa certeza, será que eu estou salvo hoje? Será que eu estou perdido hoje? Se você não tiver essa certeza, eu acho que você vai correr alguns riscos que você não deveria correr. Sabendo disso, eu sei, eu não sei nada sobre o amanhã, mas eu sei quem segura a minha mão. É uma premissa do meu sermão. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que eu estou seguro na mão do Senhor. Por isso a certeza da salvação se torna vital para ti. Eu também falei a vocês que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento real e deixar de ser um relacionamento de fachada que muitas pessoas têm. Tem uma galera aí que tem um relacionamento com Deus de fachada. Como é que é isso, pastor? Ah, o irmão vai para a igreja quando quer, quando não quer, vai, mas ele não tem um compromisso com o Senhor. Por isso eu apelo ao seu coração, agora no período das eleições de nossa igreja, que você se coloque à disposição para ajudar nos cargos, que você se coloque à disposição para ajudar na obra, ajudar na igreja. Para quê? Para que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento de realidade e não um relacionamento fake, um relacionamento falso. Por que digo isso? Porque o que tem de irmão para criticar tem um monte, agora para trabalhar, para fazer, não tem quase ninguém. Então, eu penso que o relacionamento com Deus me motiva a ajudar a obra do Senhor. E eu lembro que falei a vocês numa premissa ontem, foi anteontem, de que se o que Deus mais gosta são dos seus filhos, das pessoas, então quando você ajuda as coisas de Deus, quando você ajuda as pessoas que Deus mais gosta, você acaba ganhando crédito com ele. Você acaba tendo um relacionamento mais estreitado com ele, porque você está fazendo aquilo que ele mais gosta. Por que o que ele mais gosta são os seus filhos e as pessoas? Porque ele chegou ao ponto de dizer que gosta tanto desse povo que ele morre no lugar desse povo, que ele para o sol, que ele muda as coisas. Para quê? Para justamente estar com esse povo. Ele ainda diz assim, ó, vou preparar moradas para estar com vocês, porque ele ama tanto, ele quer tanto estar com a sua igreja, com a noiva de Cristo, que ele prepara, ele faz tudo para recebê-la.
É com esse sentimento que eu quero que você assista o sermão de hoje. Eu quero que você participe comigo desse sermão. O Senhor, ele é a minha luz e a minha salvação, diz o salmista. O Senhor é minha força de vida. O Senhor é um fato e o Senhor ele é um fato de que Cristo morreu pelos ímpios e é um ato de fé, porque todos que creem em Cristo se tornam e serão salvos. Sabendo disso, eu terminei meu sermão deixando a vocês de que nós temos essa garantia do próprio Deus. Se você não tem essa garantia, você não pode viver o agora. Mas você tem, então se aproprie dessa bênção, porque lembre-se, o negócio não é receber a bênção. O negócio melhor é manter a bênção. O negócio não é você casar-se. O negócio é você manter-se casado por 1, 2, 3, 50 anos. Então, quando Deus der uma bênção para você, e a proposta do nosso sermão é dar essa bênção, é receber essa bênção da mão do Senhor, e eu me coloco aqui como uma espécie de semeador, jogando sobre você as sementes de Deus, e eu quero fazer e produzir e treinar mais semeadores para que você receba essa mensagem e comece a expandir para outras pessoas também. Veja, querido, o texto bíblico nos diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma garantia que eu dou a você hoje. Bem, eu também falei a vocês de que Davi se lembrou de suas experiências com Golias, né? Aquele gigante que estava no meio do caminho dele. Ele estabeleceu a sua confiança em Deus. E falei a vocês também de que isto não é poder do pensamento positivo. Por quê? Porque eu quero me afastar, me tornar antagônico àquele tipo de sermão, aquele tipo de pregador, aqueles. Hoje em dia tá por aí, né? Um monte desses pregadores coaches que eles fazem mais pensamento positivo, você vai ser assim, você vai ser assado. Não, não é essa a premissa bíblica. Então, quando o texto bíblico diz assim, olha, haverá um outro evangelho, é esse tipo de conversa que eu estou falando. Eu estou trazendo vocês ao evangelho verdadeiro e não outro tipo de evangelho. Isto não é o poder do pensamento positivo, e por isso que eu coloquei no meu sermão. Não se trata de invocar um nome da autoconfiança. Trata-se de confiar nas promessas de Deus. E eu quero propor a você parar de confiar mais em si, parar de confiar mais nas suas forças e confiar mais na promessa do Senhor. Não, como é que o texto bíblico disse para gente? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Tendo agora feito esse corte do passado, uma pequena recapitulação, caso você não tenha participado conosco, eu quero falar hoje a vocês sobre a continuação do sermão, o versículo 4 e o versículo ao versículo 6. A nossa adoração a Deus. Eu comecei falando a vocês no meu primeiro sermão, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Primeiro sermão. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçam e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que a guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Segundo sermão. E hoje, um anseio manifesto ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me protegerá. Eu estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Vamos parar por aqui. Bem, a adoração, o texto bíblico diz assim, ó,
Cantarei em gratidão, louvarei ao Senhor. A gratidão, a oração, ela tem esse objetivo de ajudar você. A adoração como uma parte de nossa própria vida. Você tem que olhar a adoração que nós estamos propondo aqui no sermão sendo uma parte da sua própria vida. E se a adoração você pensar que é só no dia lá na igreja, no dia de sábado, acho que você está apequenando a adoração. Mas eu penso que você precisaria avaliar da seguinte forma: a adoração como uma parte da sua própria vida. Precisamos perceber que a adoração não é apenas algo que é feito em um só dia da semana. Porque quando falamos de adoração, algumas pessoas podem pensar que adoração é algo que é feito só na igreja, só em um dia. Não, eu quero mostrar para você que não é isso que o autor está dizendo. Precisa fazer parte da sua vida a adoração, com a sua roupa, com a sua linguagem, com a sua comida, com o seu jeito de tratar o outro, com a sua performance de vida, com aquilo que você alcança de glória nessa terra. Tudo tem que ser para adorar o Senhor e declarar a Ele quem você é, declarar ao mundo quem você segue. Então, quando eu vejo que o autor declara: eu triunfarei sobre os meus inimigos, meus adversários, que me rodeiam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei ao Senhor. Veja que o autor declara que precisamos fazer parte precisa fazer parte da nossa vida o estilo de adoração. Davi disse que era a sua única, primeira prioridade, adorar ao Senhor, era habitar ou permanecer na presença do Senhor. Ele diz assim, ó, se tem uma coisa que eu gosto, se tem alguma coisa que é prioridade, se tem alguma coisa que vale a pena, essa coisa é fazer o quê? Adorar ao Senhor, viver na presença dele. Sabe, irmãos, estar onde Deus está, morar em sua casa. Há uma canção antiga que diz assim: eu só quero estar onde estás e viver eternamente. Leva-me a este lugar. Sabe, a canção, pois eu quero aqui morar. Eu quero estar contigo. Eu lembro dessa canção quando era menino. Então, veja, vendo a tua face, me sentar à mesa, rodeado por tua glória, na presença. Então, o autor declara que ele quer estar na presença do Senhor. Então, mais do que você receber a bênção, mais do que você querer ir para o céu, eu penso que você deveria querer é estar na presença do Senhor, mais do que estar no céu. Por que eu digo isso? Porque o céu, ele só é céu porque Jesus está lá. Se Jesus parar de estar no céu, a corrupção humana volta. Então, o que nos garante de o céu, ser céu de verdade, é porque a presença do Senhor está naquele lugar. Então, quando você, aqui no Goal Six, quando você se ajoelha e você sente o chão queimar, você sente a presença do Senhor com você, então aqui se torna um pedacinho do céu. Como diz a canção, ali aos pés do Salvador, né? Aqui se torna uma embaixada do rei. E como você sabe, a política da embaixada é que aquele perímetro que foi negociado com o país, aquele perímetro não é terra daquele país mais. Aquele perímetro se torna terra do outro país, ou por isso que o nome é uma embaixada. Então, ali dentro, por exemplo, aqui no Brasil, a embaixada americana, dentro daquele perímetro, as leis brasileiras não funcionam. Ali o que funciona são as leis americanas. Então, ali é uma embaixada. Então, quando você está aos pés do Senhor, quando você o adora, você se torna um ambiente de embaixada. Ali a presença do Senhor está. E eu proponho hoje, antes de você sair, ou quando você estiver saindo, e no local onde você estiver, que você pare um momento para que esse lugar se torne uma embaixada de Deus. E eu penso que você deve ser essa embaixada ambulante. Por quê? Porque o que faz a embaixada ser embaixada é ter a presença daqueles integrantes da outra nação. O que faz você se tornar uma terra santa é quando Deus habita em você. E aí faz com que a sua terra se torne santa. Veja, querido irmão, o que eu declarei aqui, coloquei no meu sermão.
Estar onde Deus está, morar em sua casa, deve ser o maior desejo do coração do crente. Qual é o nosso desejo número um? Porque esse era o desejo do salmista. O que você mais quer na sua vida? Será que eu estou falando que algumas pessoas querem dinheiro, alcançar, serem milionários? Será que o que você mais quer na sua vida é ter uma vida aprazível, uma vida de alegria? Será o que você mais quer na sua vida? Bem, mesmo Davi tendo todos os bens, sendo rei, mesmo ele entendendo tudo isso, ele aplicou no lugar certo. Ele disse que o que ele mais queria era o quê? Era estar na presença do Senhor. Era o desejo número um dele. Qual é o seu desejo hoje? E aí eu te pergunto mais, qual é o desejo do Senhor? Qual é o desejo que Deus tem para você? Ele não é como o gênio daquela lâmpada, né? Da lâmpada do ladinho ali, do conto de fada. Não, que você vai lá e esfrega e puf, Deus vai lá e aparece, o gênio aparece e diz: quantos desejos você quer? Você tem 3 desejos, o que que você quer que eu faça? Não, Deus não funciona assim. Você tem que estar na mesma frequência que o Senhor, você tem que estar em conformidade com Ele. Mas se você tiver um desejo, um pedido que você possa fazer para Deus, Deus está pronto para ouvi-lo. O que seria esse pedido que você teria que fazer a Deus? Se você tivesse que parar um momento e dizer assim, ó, faça um pedido e o Senhor vai realizar. Que pedido você faria? Lembra do caso de Salomão? Ele fez o pedido certo, sabedoria para guiar o povo de Israel. Ele não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu que matasse os inimigos, mas ele pediu sabedoria. E Deus, de fato, deu muita sabedoria a ele, sendo ele o rei mais sábio da terra. Pergunta para você, de novo, qual é o seu desejo número um? Qual é o desejo de Deus número um? Será que o seu está alinhado com o dele ou vocês estão indo em caminhos opostos? Por isso que eu estou falando que esse negócio de adoração do Salmo 27 aqui, ele vem falando muito para gente. Porque às vezes você está nesse casamento, mas esse casamento aí, cada um está andando para um lado diferente. Você entra num casamento com Deus, parece que Deus quer ir para cá e você está indo para um lugar totalmente diferente do que Deus quer. Será que esse é o seu caso? Será que você está passando por essa dificuldade de não fazer o que o Senhor quer, ou você nem sabe o que que Deus quer para você e para a sua vida? Você já fez essa pergunta? O que que o Senhor quer? Bem, não é de admirar que Davi seja conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não, não é de admirar. Por que não é de admirar? Porque ele alinhou a sua visão de mundo, sua própria vida, com o que o Senhor quer. E por isso eu não me admiro quando eu percebo que o texto bíblico diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele está numa frequência tão grande com o Senhor, ele compreende muito bem, e então ele começa a alinhar sua vida à luz do que Deus quer. Sabendo disso, eu quero que você observe o versículo 5 que nós lemos aqui. Pois no dia da adversidade, ele me protegerá, e eu estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Perceba que o versículo 5 diz assim, ó, no tempo da angústia, no tempo em que eu estiver preocupado, no tempo da angústia, eu não tenho que ir à procura de Deus. O Senhor virá também a mim. Ele não permite, olha só, pois no dia da adversidade ele me protegerá. Ele vem, diz a palavra. Eu não tenho que ir à procura de Deus. Observe a conexão desse texto bíblico. Não é que quando você está angustiado você vai procurar Deus. Deus está do seu lado. Então, mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, Deus está com você quando você passar pelo vale da sombra e da morte. Eu sou capaz de confiar nele mesmo em tempos de angústias. É o que o próprio Davi declara aqui e também o Salmo 23. Davi deixa claro, nos dizendo:
Pois no dia da adversidade ele me protegerá. Ou seja, ele está na angústia, mas está confiando. Eu estarei abrigado no escondido do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então, mais uma vez, o texto bíblico deixa claro para ti que quando você está em angústia, Deus não se achega a você, porque ele, na realidade, nunca se apartou. Não é que quando você está em angústia, ele vem perto de você. Não, Deus nunca se apartou de você. Então, será que você é capaz de confiar em Deus nos tempos de angústias? No tempo que você está vivendo, nas dificuldades da sua vida? Será que você tem essa capacidade de fazer isso? Só consegue quem tem um estilo de vida de adoração. Eu já digo logo, o irmão não vai conseguir se ele não estiver com um relacionamento claro com Deus. Por isso, ele propõe sobre ficar sobre uma rocha. Ele diz assim no final: acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então, quando eu estou em angústia, ele se apresenta a mim, me coloca nos altos rochedos em segurança. Quando eu começar a afundar profundamente na lama do pecado, na lama dos problemas, ele vai fazer o quê? Te colocar em segurança. Os teus pés, que são vacilantes, vão se tornar pés seguros agora, porque estarão o quê? Em segurança. O que são os pés vacilantes, se não quando você está angustiado, quando você não sabe a decisão que tomar, quando você está em dúvida sobre algumas coisas? Deus vai lá e coloca você a palavra certa. Deus vai lá e fala para você: é assim que você tem que fazer, é esse caminho, é essa coisa que você vai comprar, é esse estilo de vida que você vai fazer. Então você percebe que a adoração vai te garantir isso, mas o crente que só leva a adoração para o momento do culto, esse é um crente que não é sábio. Esse é um crente que está aquém, diminuindo aquilo que o Senhor quer. Então eu proponho a vocês, à luz de Salmo 27, que você reorganize sua vida para que haja um momento de adoração em todos os ambientes. Lembra de Salomão que montava altar em tudo quanto era cidade que ele chegava, em tudo quanto era canto ele oferecia? Então, em todo o ambiente, você precisa ter uma conexão com Deus. É esse o sentimento que eu tenho quando eu leio aqui o salmista. Põe-me sobre uma rocha. Quando eu começar a afundar na lama, ele vai nos sacar, ele vai nos tirar de lá. Eu também percebo que eu quero ser capaz de chamar a ele, sabendo que ele está próximo. É isso que ele está dizendo aqui. Deus não está longe, Deus está próximo dos seus filhos. Ele declara: pois na adversidade ele me protegerá. Eu estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Eu estarei abrigado nele. Que tal hoje você se abrigar em Deus diante da angústia que te sobrevém? Que tal você parar de pensar um pouco mais nas suas lutas e pensar mais nas coisas do Senhor? Lembra que eu falei para vocês que em vez de ficar focando na escassez, nas coisas ruins, que tal você focar na solução dos problemas? Porque tem uma galera que só foca naquilo que lhe é mal. Bem, eu quero ser capaz de chamar a Deus quando ele estiver próximo. Por isso, ter confiança que ele vai me levantar e colocar os meus pés sobre a rocha sólida é uma garantia. O Salmo 30, ainda próximo ao Salmo 27, virando duas páginas aí, versículo 1 diz assim, ó: restauração, ela vem do Senhor. Eu te exalto, ó Senhor, pois que resgatastes e não permitistes que os meus inimigos escarnecessem de mim. Veja, Deus resgatou e não permitiu que os inimigos escarnecessem dele. Então, eu te exaltarei, eu te louvarei, eu te adorarei, ó Senhor, porque o Senhor me levantou e não permitiu que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Salmo 40 ainda diz mais sobre isso. 40, versículo 2: tirou-me também de um lago horrível, de barro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Mais uma vez, o autor, o salmista, declaram: Deus tirou os meus pés de algo insólido, de um lamaçal, e colocou os meus pés em algo sólido. Ou seja, quem garantiu isso, senão o caminho da adoração?
O caminho da adoração, desse relacionamento, fará com que você tenha a força de colocar os seus pés, de ter os seus pés em algo sólido. Sua vida será uma vida melhor. Portanto, eu termino o versículo 6 dizendo: Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei triunfo de gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Veja que o autor bíblico declara que oferecer sacrifícios de júbilo é o que ele diz aqui. Literalmente significa que ele vai gritar bem alto, como soa um grito de guerra. Ele vai oferecer esse sacrifício de júbilo, esse grito bem alto de que ele teve a vitória. E por isso ele declara: Eu triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e garantirei que haja gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. E o cara grita lá, o grito de guerra dele. Sabe, irmãos, regozijar é se alegrar em extremo. Oferecer sacrifícios de júbilo é justamente, literalmente, significa gritar bem alto. Ele não diz só isso, ele diz que ele também vai cantar louvores ao Senhor. Será que da sua boca está saindo louvor ou você está mais louvando as músicas que não exaltam a Deus? Será que no seu dia a dia, o que está rodando? Lembre-se que mesmo que você seja o leão, o bichão da selva, seja o rei da selva, a selva vai ganhar de você. O ambiente vai te vencer. Então, o que é que você tem que fazer? Criar uma atmosfera, um ambiente em que Deus esteja, em que a presença dele seja benquista. Por isso eu digo, olha, tome cuidado, boquinha, o que você come, o que você fala, os olhos, o que você está vendo, ouvido, o que você está ouvindo. Por quê? Porque talvez você esteja atraindo maldição para você, atraindo coisas negativas para vocês, à luz daquilo que você está ouvindo. Eu já disse para vocês, desliga a Globo. Eu já disse para você, desliga os noticiários. Invista tempo em coisas que vão edificá-lo. Eu já disse para vocês, tome cuidado com as músicas que vocês estão ouvindo. Tome cuidado com o estilo de vida que você está levando. Por quê? Porque o ambiente vai vencer você. O leão perde para o ambiente. Por isso ele diz: cantarei louvores ao Senhor, que seja conhecido aos outros, de Salmo 107, versículo 2. Digamo-nos, ó os remidos do Senhor, os quais ele resgatou da mão do inimigo. Vejam só, é para todo mundo dizer, ele faz essa declaração. Aqui, quem é remido do Senhor, os quais ele resgatou da onde? Da mão do inimigo. Então, por isso que Davi fica feliz e regozija aqui. Eu termino a minha mensagem de hoje declarando a vocês que não há promessa de que não teremos que enfrentar dificuldades. Não, não há promessa. Não há promessa, querido irmão, de que não vamos enfrentar dificuldade, melhor dizendo. Todas as promessas de Deus é que ele vai estar conosco, mas não que você não vai passar por tribulação. Mas eu posso ter um descanso na alma quando eu olhar para esse mundo, quando eu olhar para essas coisas que estão acontecendo ali e as dificuldades que me sobrevierem, eu posso ter descanso sobre esses princípios que eu falei a vocês aqui no meu sermão, de nós sermos capazes de enfrentar, atravessar momentos difíceis. Você pode atravessar esses momentos difíceis, por quê? Porque o salmista diz que ele vai adorar, ele vai ter regozijo, ele vai confiar no Senhor, mesmo que ele passe pelo vale. Por isso eu estabeleci 3 itens aqui como premissa básica de meu sermão. Primeiro deles, o nosso relacionamento com Deus tem que ser uma premissa básica para que o negócio dê certo na sua vida. Depois eu falei a vocês nos dois versículos seguintes sobre a confiança que você tem. Se você estabeleceu a sua confiança de salvação em Deus. E por fim, eu falei hoje a vocês sobre a adoração ao Senhor. Será que você tem adorado a Deus em sua vida? Será que você tem adorado a Ele em espírito e em verdade? Bem, a proposta do sermão de hoje é ajudá-lo a fazer isso,
A proposta minha hoje é você sair aqui do Goal Six tendo a plena certeza de que o Senhor está com você. Por isso, o adore no trabalho, no caminho, ou adore com o seu estilo de vida, com as roupas, com a comida, com tudo que você tem, tudo que você é, deve ser um símbolo de adoração a Deus. Quando as pessoas olharem para você, elas não podem ver você. As pessoas, quando olharem para você, não podem ver suas roupas luxuosas, não podem ver as coisas que você tem, mas as pessoas, ao olharem para você, elas precisam ver Deus na sua vida. De que esse irmão tem roupas boas, tem uma casa boa, tem uma vida boa, esse irmão está andando na senda do bem. Por quê? Porque ele é crente e Deus o abençoa. Lembra que esse foi o erro do rei de Israel. Trazer aquele cara lá da terra de Nabucodonosor, mostrou tudo que tinha lá dentro, mas não mostrou o principal, o quê? Deus. E mostrou todo o armamento bélico, todas as coisas, mas não mostrou Deus. Eu quero que você saia daqui tendo a plena consciência de que você é um adorador a Deus ambulante. De que quem olhar para ti tem que ver ao Senhor. Por quê? Porque Deus é por você, porque o milagre é por você e porque ele vai te ajudar a triunfar diante das suas tribulações e dos seus inimigos. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo nessa manhã e que haja abundância de graça sobre você, haja vida sobre você e que você saia aqui do Goal Six reluzindo a proposta do Senhor de ter um estilo de vida em adoração. O irmão Jackson estará orando. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós e converse com Deus. Senhor, eu quero ter um relacionamento melhor contigo. Ajude-me, Senhor, a parar de confiar nas minhas próprias coisas e confiar em Ti. Ajude-me, Senhor, a ter um estilo de vida de adoração. Por quê? Porque Deus está ao seu lado nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Oremos então. Santíssimo Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta manhã, pela boa noite de sono que tive, pelas coisas que têm acontecido comigo, Senhor. Algumas agradáveis, outras não tão agradáveis, Senhor. Mas eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu quero fazer aquilo que esse pastor tem pregado aí, Senhor, que é te buscar nas primeiras horas da manhã, te buscar sempre. Não tem nenhum pedido, Senhor, especial que eu tenha, porque agora é uma situação, ao meio-dia vai ser outra, e às 6 horas da tarde, à noite, vai ser outra, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, é que tu nunca me abandones, Senhor. Tu sabes que eu vou te abandonar, tu sabes que eu vou tomar atitude, Senhor, por decisão própria minha, Senhor. Tu sabes que eu não sou sábio, Senhor, porque eu sou teu filho, Pai. Mas eu quero, Pai, melhorar. Eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor, mas com aquele Deus vivo que resolve, que me ajuda, não só nos grandes desafios, Senhor, mas nas pequenas coisas também. Eu te peço, Pai, por esse grupo aqui, te peço por esse pastor, Senhor, pela família dele, pelos filhos dele, Senhor, pela igreja dele, Pai, pelas pessoas que ele e a esposa dele, Senhor, têm trabalhado, têm tentado trazer para mais perto de Ti, Senhor. Tem outras pessoas mais, Senhor, como a nossa líder Rose, Senhor. Eu te peço também hoje uma bênção especial na vida dela e do esposo dela, do Donald, Senhor. E está acontecendo um problema lá em cima, Senhor. Eu quero te pedir que Tu cuide, não só da Rose e do Donald, mas da família deles também, Senhor. E das pessoas que estão envolvidas também nesse problema lá, Senhor. Ó Pai, volta logo, Senhor. Nós precisamos ir para o céu. Eu fico preocupado, Senhor, em se Tu voltar hoje, Senhor, algumas pessoas, no meu mau entendimento, na minha incapacidade, Senhor, eu tenho medo dessas pessoas se perderem, mas também se Tu demorar a voltar, Senhor, outras pessoas também vão desanimar na fé, Senhor. E eu sou um desses que tem esse risco, Senhor. Então eu te peço, Pai,
me sela, me amarra, me gruda em ti, Pai, porque eu vou errar muito, mas eu quero estar perto de ti. Eu preciso, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelas pessoas aqui, como a Ana falou, do neto, dos filhos, de outras pessoas mais, Senhor, que têm pedidos especiais lá no fundo do coração, aquele pedido, Senhor, que a gente tem falado tantas vezes contigo, Senhor. E tu, de alguma forma, tu é sábio, tu é todo-poderoso, Senhor. Mas a gente é fraco, Senhor. A gente não entende, muitas das vezes, por que esses problemas não foram resolvidos ainda, Senhor. Sendo que tu não tem nada contra ti, Senhor. Nada pode contra ti, Senhor. Então, Pai, se não for para resolver agora, dá-nos o consolo, dá-nos aquele privilégio. Nós nem merecemos, Pai. Dá-nos o privilégio de dizer assim, filho, eu estou aqui, fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Porque a gente é fraco, eu sou fraco, Pai. Mas eu quero, Senhor, estar perto de Ti. Se tiver um único pedido que eu posso ter, Senhor, é fica comigo, Pai. Não deixa eu distanciar de Ti, me amarra, me cerca, Senhor, para que nos momentos de provações, Senhor, eu possa reagir da maneira que Tu quer que nós reajamos, Senhor. Que eu não me esqueça que eu sou filho do Todo-Poderoso, aquele que provadamente, Senhor, e como a Bíblia também fala, Pai, é o maior dos maiores, é o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo isso aqui, Senhor. Não existe surpresa para Ti, Pai. Então, por favor, Senhor, visita-nos hoje, Senhor. Visita as pessoas que estão em dificuldade, estão em desespero, Senhor, pela saúde, pela educação dos filhos, por algum problema, Senhor, que eu nem imagino qual é, Pai, pelo envolvimento com drogas, Pai. Traz as pessoas de volta, Senhor. Acalma o coração das pessoas que estão pedindo a Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, agora dar a oportunidade, Senhor, em silêncio, Pai. Cada um dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, por um minutinho, cada um expressar para Ti, Senhor, o pedido que essa pessoa tem, Senhor. Então eu vou dar um minuto, Pai, para eles, Pai, para que eles possam falar contigo no íntimo, Senhor. No íntimo deles para Ti, Senhor. Qual o pedido que eles têm, Pai?